Olá, tudo bem? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o módulo financeiro. O módulo financeiro, ele serve ali para te auxiliar, né, no dia a dia ali, para você poder fazer as suas conferências, né, do que você gastou, do que você recebeu, de como é que está a condição financeira aí da sua loja, né? Aqui no sistema, quando a gente clica na opção financeira, a gente vai ter aqui algumas opções, né, acerto de caixa, calendário financeiro, contas a pagar, receber, tudo mais. Aqui o nosso financeiro, a gente começa a utilização dele pela parte de baixo, tá? Pelo plano de contas. Aqui no plano de contas, a gente vai ter as nossas categorias de receitas e as nossas categorias de despesas. O que são essas categorias? Elas são basicamente o tipo de recebimento e o tipo de despesa que você está tendo aí na loja. Por exemplo, aqui na receita, eu tenho aqui as minhas receitas, né, a minha categoria recebíveis, e na subcategoria aqui, eu vou ter o, o que que são os recebíveis, né? Então aqui nos meus recebíveis eu vou ter a recomenda de doce, eu vou ter aqui as vendas que foram parceladas, algumas outras coisas, as vendas que eu fiz ali na minha aplicação PDV, né? Eu vou ter a categoria de serviço, que aí aqui eu vou ter os treinamentos, atendimento ao avulso, suporte. Da mesma forma aqui em despesas, eu vou ter a categoria contas. Aí eu vou ter aqui luz, água, o salário, compra de estoque, compra de equipamentos, né? E aqui vai. Para me cadastrar uma categoria, ela é bem simples. Eu vou clicar aqui na nova categorias e aqui eu vou colocar o nome da minha categoria, tá? Eu vou cadastrar uma categoria repetida aqui, né, só para poder demonstrar, mas eu vou cadastrar aqui, por exemplo, vendas PDV. Depois que eu cadastrei aqui, ó, vendas PDV, eu vou vir aqui na frente dele, vou clicar aqui no mais em e eu vou cadastrar aqui, ó, vendas dinheiro, por exemplo. Mais para frente eu vou estar demonstrando, né, o porquê que eu estou criando, né, o vendas PDV separado ali por forma de pagamento. Mas eu vou criar aqui só para poder demonstrar, né, o vendas dinheiro e o vendas débito. Esse mesmo processo que eu estou criando aqui as receitas, eu faço para criar as despesas, tá? Eu vou clicar no maisinho ali para cadastrar uma despesa, por exemplo, sei lá, o aluguel, né? Vou cadastrar ali contas e depois eu clico no maisinho na frente do contas para criar o aluguel, a luz, a água, salário, manutenção, eh, gasto com produto de limpeza e coisa do tipo. Criadas minhas receitas e as minhas despesas, eu vou ter a segunda opção aqui, contas bancárias. Aqui eu vou cadastrar as contas bancárias do sistema, tá? Para cadastrar uma conta, ela é bem simples também. Eu vou clicar aqui em Novo Mais. E aqui eu vou ter as informações que precisam ser preenchidas. Hoje o sistema ele não tem integração com o banco de fato, tá? Então as informações que você coloca aqui da conta, né, gerente, agência, a conta bancária, elas são só informativas. É só para você, por exemplo, caso num dia de dúvida lá você não lembra os dados da conta, você consegue entrar aqui e ver, tá? Tanto que o único campo obrigatório que você precisa preencher aqui na hora do cadastro é a descrição, que vai ser o nome da minha conta. Vou colocar aqui a conta do Pérez. E a filial, eu vou colocar aqui a minha loja, que é a loja do suporte. Se você tiver mais de uma loja no sistema, você consegue cadastrar uma conta para cada loja. Depois de cadastrado, eu vou clicar aqui em gravar. E ele vai criar para mim aqui cadê? Aqui, a conta do Pérez. Está cadastrado aqui sem dinheiro ainda, né? O valor de R$ 0. Fiz o meu plano de contas e cadastrei minhas contas. Agora eu vou para o meu contas a receber e o meu contas a pagar. O contas a receber e o contas a pagar é onde você vai fazer a principal gestão dos valores, né? O contas a receber você vai registrar os recebimentos e o contas a pagar você vai registrar os gastos. Aqui eu vou mostrar aqui o contas a pagar como exemplo, tá? Mas os dois, o processo de cadastro e o processo de finalização é o mesmo, tá? Aqui no contas a pagar, eu vou clicar aqui em novo mais e eu vou começar aqui o processo de cadastrar minha despesa. Aqui na minha despesa eu vou colocar aqui que é o aluguel.
Vou colocar aqui aluguel. Vou colocar aqui que o valor do meu aluguel é R$ 1.800. A espécie, né, que é a forma como eu pago esse aluguel, eu vou colocar aqui boleto. O efetivo aqui é para mim marcar se eu tenho certeza que eu vou pagar essa conta, né, se é efetivo, ou se eu não sei ainda se essa conta de fato vai acontecer, tá? O efetivo é, por exemplo, coisas que, né, você tem certeza que vai pagar, aluguel, conta, salário, coisa do tipo. O previsão é coisas que você não sabe ainda. Por exemplo, eu comprei uma mercadoria tal, mas eu ainda não tive a confirmação de que foi finalizado, que a compra vai vir, ou coisa do tipo. Aí eu cadastro com previsão, que aí se a compra chegar, eu mudo aqui para efetivo e pago, senão eu só excluo. Eu vou cadastrar aqui minha despesa como efetivo, a minha filial. O vencimento, eu vou definir quando que é o vencimento desse boleto. Eu vou colocar aqui que é para amanhã, por exemplo. O favorecido é quem está recebendo esse pagamento, tá? Aqui eu vou ter tantas pessoas cadastradas como clientes, como as pessoas cadastradas como fornecedores aparecendo para me selecionar. Eu vou selecionar qualquer um aqui, eu vou selecionar eu mesmo, né, o Lucas Pérez. A categoria, eu vou colocar aqui qual que é o tipo de gasto, né, que eu estou tendo aqui. Eu vou colocar aqui que é o aluguel. E a conta bancária, eu vou selecionar que conta bancária que vai pagar esse aluguel. Vou colocar aqui que é a conta do Pérez. Depois que eu preencher esses dados, eu vou ter um último campo aqui que é o lançamento parcelado. Esse lançamento parcelado ele serve para você, como o próprio nome diz, parcelar essa despesa. Então, aqui no meu valor de R$ 1.800, eu consigo parcelar ele. Por exemplo, vamos supor que eu vou pagar esse aluguel de 1.800 é referente a 3 meses de aluguel já. Então, eu posso vir aqui, colocar mensal e colocar aqui 3. Quando eu gravar, ele vai pedir para me configurar as 3 parcelas. Então, eu vou ter 3 parcelas de R$ 600. Eu vou ter a data de vencimento das 3 aqui, né? Que uma é amanhã, a outra é no mês que vem e a outra é em novembro. Aí eu consigo mudar de cada uma. Eu consigo mudar o valor das parcelas. Então, por exemplo, essa primeira parcela me deram desconto. Só que a terceira parcela ela é R$ 200 mais cara. Então eu posso mudar aqui para 800. E também posso mudar o mês de competência. Por exemplo, se a primeira parcela paga agora, mas as outras duas eu vou ter um mês. Então eu coloco aqui novembro e dezembro. Depois que eu configurei aqui todas as minhas parcelas, eu vou clicar em gravar. E com isso o meu pagamento ele está criado aqui. Quando eu crio um pagamento, ou quando eu crio um recebimento ali no contas a receber, ele não está pago ou ele não está recebido ainda, tá? Ele ainda está pendente aqui na minha lista, tá? De coisas que eu preciso pagar. Para mim fazer o pagamento dele, eu tenho que marcar aqui na minha caixinha, aqui do lado do pagamento. Eu vou marcar aqui o que vence amanhã, né? Vou clicar aqui em opções. E aí tem a opção de editar o pagamento, né? Eu mudar a informação dele. De agrupar, que seria para agrupar pagamentos iguais. Por exemplo, esse aluguel aqui que eu separei em 3, eu consigo agrupar ele em um só, porque ele é para o mesmo favorecido e sai da mesma conta. Então eu consigo agrupar para pagar tudo junto. O efetivar é para venda, para formas de para contas a pagar e contas a receber que estão como previsão ainda, né? Que é aquele que você não tem certeza que você vai pagar. Você pode efetivar ele por aqui. O excluir é, como o próprio nome diz, para excluir. E o pagar é para me realizar o pagamento. Então é para me sinalizar que essa conta eu já paguei. Eu vou pagar aqui o meu aluguel. Eu posso colocar aqui o código do meu pagamento, né? Eu posso colocar aqui alguma observação se eu quiser. Eu vou ter a opção títulos selecionados aqui, onde eu consigo configurar se teve juros ou se teve desconto nesse pagamento. E depois é só eu gravar, que aí ele vai fazer o pagamento para mim. Ele já sumiu aqui ó, da minha tela, o que sinaliza que eu já fiz o pagamento. E se eu vim aqui na contas bancárias,
Ó, minha conta do Pérez aqui, que eu não tinha valor, agora ela está negativa, ela está com menos R$ 400. Porque eu sinalizei aqui que eu paguei a conta usando essa conta aqui. A próxima opção que a gente vai ter aqui é o calendário financeiro. O calendário financeiro, ele vai te dar basicamente um calendário informando o que você precisa pagar e o que você precisa receber, né? Aqui, como por exemplo, eu só tenho aqui o da quinta-feira, né, que foi o que eu criei agora. Eu mostro aqui os meus saldos, né, o que eu tenho pendente, né, que é o de R$ 400. Se eu passar para o mês que vem, passar para o mês de outubro, ele vai mostrar aqui, ó, no dia 5 do mês de outubro, eu tenho o valor de R$ 600 para pagar também. No novembro, no dia 5, eu tenho aqui o valor de R$ 800 para pagar. Se eu tivesse, né, os contas a receber criado aqui, ele daria o quanto que eu tenho para pagar, o quanto que eu tenho para receber e como é que vai ficar o saldo do dia, né? Como é que se eu vou sair no prejuízo ou se eu vou sair no lucro no dia. E por último, a gente vai ter aqui o acerto de caixa. O acerto de caixa, ele serve para você lançar os valores que foram recebidos lá no aplicativo PDV aqui no financeiro. Como é que funciona? Hoje é dia 4, né, quinta-feira. Eu quero lançar os valores que eu recebi no dia 3, tá? O acerto de caixa é sempre no dia seguinte. Então, o acerto do dia 3 eu só consigo fazer no dia 4. O do dia 4 só no dia 5, e assim vai indo. Quando eu clico aqui no dia 3, ele vai pedir para me criar aqui o acerto. Vou clicar aqui em criar. E aqui ele vai me dar tudo que eu recebi lá no PDV, tá? Quando no meu PDV aqui não tem venda no dia 3, ele não está me dando informação nenhuma. Mas aqui ele daria o quanto que eu recebi em crédito, quanto que eu recebi em débito, quanto que eu recebi em Pix, e assim vai indo. Aqui nesse campo da frente, eu consigo colocar o valor, se o valor está certo ou não. Então, por exemplo, eu vou simular aqui, né, que, por exemplo, no dinheiro eu recebi R$ 200, no débito eu recebi 155, no crédito eu recebi 300, 340, e no Pix eu recebi 120. Como minhas informações estão zeradas aqui, ele não está aparecendo nada. Mas, se eu tivesse, por exemplo, de fato feito venda no meu PDV ontem, ele apareceria o valor e aqui apareceria uma setinha azul. Quando eu clico nessa setinha azul, ele joga o valor que está aqui para o campo dar certo, né? Para me sinalizar que o que eu recebi está de fato certo, mostrando aqui. Depois que eu confiro, né, se está certo ou não e preencho correto, eu clico aqui em avançar. E aí ele vai pedir para me configurar aqui quais são as contas que vão receber esses valores, né? Aqui, por exemplo, dinheiro, eu vou colocar a categoria. Então, aqui na categoria eu tenho aqui, ó, vendas dinheiro. Eu vou colocar aqui vendas dinheiro e a conta vai ser a conta do Pérez de novo. Vou colocar aqui tudo como conta do Pérez, né? Essa taxa de 15% aqui é uma taxa que está cadastrada na forma de pagamento. Então, a minha forma de pagamento débito, ela está configurada com uma taxa de 15%. Então, né, perdão, a minha taxa, minha forma de pagamento de dinheiro, ela está configurada com uma taxa de 15%. Então, toda vez que eu for fazer o acerto de caixa, ele vai me dar o valor que eu recebi e ele já vai fazer o cálculo da taxa também. O valor que eu recebi vai para contas a receber e a taxa vai para contas a pagar, para já ficar calculado, né, as taxas que eu preciso pagar para adquirente e coisa do tipo. O crédito aqui eu vou colocar como vendas PDV. Aqui eu vou colocar como vendas débito que eu cadastrei. E Pix como vendas PDV também. Depois que eu configurei aqui tudo, né, as categorias e as contas, eu vou finalizar o meu acerto. Ele vai dar aqui para mim, né, acerto gravado com sucesso. E aqui, quando eu vim no financeiro de novo, né, eu vou vir no contas a receber agora. Aqui no meu contas a receber, ele está mostrando ali as contas, os lançamentos que eu fiz no acerto de caixa. Então, até aqui, ó, o Pix, o dinheiro, o débito e o crédito. E os valores que eu informei também, tá?
Da mesma forma que o contas a pagar, o contas a receber, é só eu marcar a caixinha aqui e depois vir aqui na opção receber, que aí ele vai fazer o recebimento para mim, tá? Eu vou fazer o recebimento aqui de todas, vou colocar aqui que eu já recebi todas. Ele já não recebe direto, né? Ele cria aqui na lista, para, por exemplo, no caso do crédito, por exemplo. Se a sua adquirente lá, ela só paga o que você recebeu o crédito no mês que vem. Você pode configurar para que o vencimento fique para o mês que vem também. Então, em vez dele receber direto, ele vai ficar aqui e no dia que você receber do adquirente, você vem e paga, né? Para ter um controle mais preciso do que você de fato recebeu e do que ainda está pendente. Então, eu vou receber todos os meus valores aqui. Eu tenho a opção, né, de colocar o código do pagamento, uma observação, de colocar, né, juros, de colocar descontos. Vou colocar aqui gravar. Bom, gravei aqui. Agora, se eu vir aqui no minhas contas bancárias, ele já vai mostrar para mim, ó, a conta do Pérez com um novo valor, que agora é 391, que seria os valores dos recebimentos que eu fiz, né, no acerto de caixa, depois de ter feito o pagamento do aluguel. Então, é o acerto de caixa menos os R$ 400 do aluguel. A última coisa que eu vou ter para apresentar aqui do financeiro é esse daqui que a gente pulou, que é a movimentação bancária. Esse movimentação bancária, ele serve basicamente para você verificar os contas a pagar e os contas a receber que já foram finalizados. Então, aqueles que você já pagou e aqueles que você já recebeu, eles aparecem aqui, tá? Você consegue fazer a consulta deles para poder, por exemplo, ver se você pagou certo ou não. Por exemplo, aqui eu tenho o pagamento de títulos de hoje, né, do dia 4, que seria referente aos contas a pagar que eu fiz. Então aqui, se eu editar ele, por exemplo, eu consigo ver aqui, ó, que são o dinheiro, o débito, o crédito e o Pix que eu fiz agora há pouco, tá? Da mesma forma que ali embaixo tem o aluguel também. Então aqui, ó, eu tenho o aluguel, né, a primeira parcela das três do aluguel, de R$ 400. Eu consigo estornar isso daqui, né? Então, se eu marcar ele aqui, eu consigo estornar. Então, ele volta lá para contas a pagar, né? E o dinheiro que saiu da minha conta do Pérez ali, ela vai voltar também. Eu consigo excluir ela. Então, ela, em vez dela voltar para o contas a pagar, ela só vai sumir, tá? O valor volta também. E eu posso conciliar. Quando eu concilio uma conta, significa que eu tenho certeza que ela está certa. Então, a partir do momento que eu conciliei, eu não vou mais poder estornar, não vou mais poder excluir, eu não vou mais poder fazer nada. Ela vai ficar gravada no sistema, tá? E são essas as funções aqui que o financeiro tem, né? Por aqui você vai conseguir, né? Então, como dito no início do vídeo, fazer ali, né, o registro das suas despesas, o registro das suas receitas, vai poder fazer o comparativo ali, né, do lucro. Você consegue ver pelo calendário financeiro como, né, tá o saldo do dia, como está, né, o comparativo entre as receitas e as despesas que você tem no dia e tudo mais, para você ter um controle ali mais preciso do que você de fato está recebendo e o que de fato você está gastando.